Olá, mais uma vez, boa tarde, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Rede. E olha só essa história, uma mulher grávida, ela seguia para o hospital com um carro de aplicativo, mas a bolsa dela estourou no meio do caminho. E quem teve que fazer o parto da criança foi a avó. O caso aconteceu em Santa Catarina e quem vai trazer os detalhes dessa história é a Michele Veiga, vamos ver. Pois é, quem chegou apressado ao mundo foi o pequeno Mateu, no último dia 24, na cidade de Joinville, no norte de Santa Catarina. A mãe, a Aline, estava sendo conduzida já com dores ali para o hospital local. Só que o Mateu se apressou e resolveu nascer dentro do carro de aplicativo de um carioca que mora ali na região de Joinville e trabalha com isso há cerca de 2 anos. O Mateu veio ao mundo ainda com a ajuda da avó que estava no carro conduzindo a mãe ao hospital. A Aline, que é a mãe do Mateu, já tem outros 2 filhos. No momento ali da correria do Mateu se apressar para vir ao mundo, o motorista de aplicativo acabou parando num posto de combustível. Ali tinha uma borracharia, o pessoal tinha alguns acessórios, cobertores e também estopas limpas ali para ajudar a aquecer o Mateu, porque foi no último dia 24, então estava bem frio aqui no estado. A Aline ficou surpresa com a velocidade do parto, mas o pequeno nasceu bem, saudável, foi levado ao Hospital Regional de Joinville e a família já está completa junto com os outros 2 irmãos. Um susto, mas a avó que foi aí a protagonista trazendo o Mateu ao mundo. Mais um parto de um apressadinho aí nas ruas desse Brasilzão. Nós vamos falar mais dessa história inusitada na nossa entrevista de hoje. Nós vamos receber aqui os principais personagens desse caso. Olha só, nossa primeira convidada é a Andréia Cristina Mância, ela que é a avó da criança e quem fez o parto. Andréia, seja muito bem-vinda, grande prazer tê-la aqui no nosso jornal. Boa tarde, prazer é todo meu. Que história, né? Pois é, né? Apressadinho, como disse aí a Michele, mas a gente vai falar mais sobre isso. Vamos conversar também com o Jovelito Francisco da Silva, ele que é o dono do carro de aplicativo onde foi realizado o parto. Que susto, hein, Jovelito? Seja bem-vindo, é um grande prazer tê-lo aqui no nosso jornal. Boa tarde, prazer é todo meu, verdade, foi um grande susto. Tá certo. E olha só, e a nossa terceira convidada é a doutora Larissa Pires. Isso para dar, né, um ar mais técnico nesse assunto, já que ela é médica, ginecologista e obstetra. Boa tarde, doutora. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa tarde, obrigada pelo convite. Correto. Então, primeiro eu vou perguntar para a Andréia, né? Andréia, você já havia tido alguma experiência com partos antes? Foi a primeira vez? E quando é que você decidiu que deveria fazer o parto? Meus netos, né? Eu acompanhei o parto de 2, mas dentro da maternidade, supervisionada pelos médicos, assisti como as minhas filhas optaram para que eu assistisse o parto em vez do pai. Falavam que se sentiam mais seguras, né? Mas a Aline, minha filha, mãe do Mateu, ela veio passar aqui o final da gravidez comigo, por ter já 2 filhos e eu poder ajudar ela. E quando o trabalho de parto dela foi muito rápido. Em menos de 2 horas o Mateu nasceu. E a gente não esperava que ia ser assim. A gente primeiro chamou o SAMU, mas eu tô com uma cirurgia no joelho e eu não conseguiria subir. Eles estavam sem a escadinha e ela já estava com contração de 2 em 2 minutos. E a gente chamava os carros de aplicativo e cancelavam, até que eu vi que eu não ia conseguir ir com o SAMU e ela falou que ela não ia ir, que ela queria ir comigo, que ela se sentia confortável, que ela não ia sem eu estar com os olhos sobre ela. E eu falei, bom, a única solução, chamei o seu abençoado Jovelito, em 2 minutos ele estava aqui na minha casa e a gente entrou no carro, ele não deu tempo nem, se ele queria recusar, não deu nem tempo, porque a gente entrou com tudo, com as malas do neném, a minha filha foi de joelho dentro do carro, por causa das contrações, e acho que passou umas 4 ou 5 quadras aqui de casa,
ela já disse para mim, mãe, a bolsa estourou. E eu, opa, então agora o negócio ficou tenso, né? E eu falei pro seu Jovelito, nós vamos ter que encostar. E ela disse, aí ela colocou a mão, tirou a roupa dela, né? E falou, mãe, eu tô sentindo a cabecinha dele. E daí eu falei pro seu Jovelito, vamos ter que parar. Ele parou no primeiro lugar que tinha, que era a entrada de um motel. E a gente percebeu que ali não teria ninguém, nenhum suporte, se precisasse. Aí eu me recordei que em menos de 1 quilômetro tinha um posto de gasolina e falei para ele para a gente seguir para o posto. E lá no posto foi só o tempo, ele desceu do carro, eu desci do carro também e a gente jogou o que tinha ali de coberta, né? E naqueles 5 segundos que antecederam tudo, eu invoquei muito a Deus, né, que ele estivesse junto comigo, que eu não sabia como que ia ser feito, mas que teria que dar tudo certo, porque era uma responsabilidade muito grande, né, nas minhas mãos, e ele conduziu da forma dele. Quando ela nem precisou fazer força, eu só falei, eu vi que ela estava esperando alguma coisa, e eu falei para ela, filha, relaxa e vem, deixa ele vir que eu tô aqui. E daí ele nasceu nos meus braços, deslizou, estava muito frio, estava 4 graus naquele dia, era 8 horas da manhã, e daí eu fiquei com ele ali 5 segundos ali no meu colo até que ele resmungasse, né? E quando ele resmungou, eu dei ele para ela, porque ela estava ainda com cordão umbilical, e falei para o seu Jovelito, bom, o que tinha que ser feito já foi, vamos para a maternidade. E foi assim que o Mateus nasceu ali. A gente teve total apoio do seu Jovelito, né? Ele desceu do carro, deixou o carro ainda aquecido, ligou, deixou o ar-condicionado para nós, os borracheiros, tudo precisa de alguma coisa. O pessoal do posto já começou a ter uma mobilização e quando o Mateus nasceu, era um chorando, o outro batendo palma. Foi muito, muito, muito emocionante. Olha que bela história. E 2 coisas me chamaram a atenção na sua resposta. Primeiro, a confiança que as suas filhas têm em você. Ambas, né, quiseram você ao lado ali, seja no parto no hospital, seja na viagem agora. E outra coisa também, que olha como as coisas não acontecem por acaso. Você já tinha presenciado partos, claro, no hospital, na maternidade, mas de certa forma não era uma grande novidade. Você foi preparada para isso, isso foi muito interessante. E agora eu vou fazer a pergunta, né, para o Jovelito. Jovelito, eu peço que você conte para a gente, né, como foram aqueles momentos dentro do seu carro, o que parecia uma viagem comum acabou se transformando num hospital. Você viu a criança nascendo ali, o susto foi grande, como é que você ficou? Então, como ela contou, né, a solicitação da corrida, eu aceitei, cheguei lá, ela entrou no carro com a filha dela ficou no banco lá de joelho, e eu perguntei se ela não podia sentar, ela falou que não, que ela estava em trabalho de parto, e ela perguntou ainda, dona Andréia, você já fez algum parto? Aí eu ri e falei, não. Ela falou, não, tô brincando. E a gente seguiu viagem. Momentos depois, a filha dela já falou que a bolsa estourou. Eu já fiquei meio tenso, né? Confesso que fiquei tenso, não tem como ficar, mas continuei dirigindo e parei na entrada do motel, como ela falou, depois falou, não, vamos pro posto. E eu tentei ser o mais ágil possível para chegar no posto. Já cheguei no posto, já encostei, né? E eu já desci do carro, dei a volta, a dona Andréia já estava do lado da filha dela, a gente abriu a porta, já pediu ajuda. E tinha uma moça lá que eu lembro que acho que ajudou a ligar para a SAMU, a gente tentou chamar a SAMU de novo, mas ela não veio, né? Mas aí eu já escutei a criança chorando, já fiquei, né, super feliz e aí, né, depois eu vi já no colo da mãe, né? E a gente partiu para a maternidade, porque a gente estava aguardando a SAMU, a gente chamou a SAMU de novo, ela não deu tempo, a gente pegou, fomos para a maternidade, tentei agir o mais rápido possível, normal, para poder não ficar tão tenso, não causar acidente no trânsito também, né? De manhã é um maior trânsito em Joinville, então a gente tentou agilizar o mais rápido possível para chegar na maternidade com a criança para não ter qualquer tipo de problema. Correto. Foi tenso, a pressão foi grande para todos os envolvidos. E agora a gente vai falar com a doutora Larissa, que vai fazer uma abordagem mais técnica, médica, em relação ao assunto. Doutora, esse tipo de situação é mais comum do que se imagina ou é raro acontecer esse tipo de parto pela sua experiência? E qual é o grande risco ou os maiores riscos em um parto nessas condições?
Olha, não é tão infrequente assim como nós imaginamos, tá? Para quem trabalha à frente da maternidade, em pronto-socorros de maternidade, isso acontece um pouquinho mais habitual do que a gente pode imaginar. Não é para que ocorra, o cenário ideal não é para que os partos, né, que ocorram nessas condições. Mas não é infrequente acontecer isso e nós pegarmos partos que ocorreram no meio do caminho, dentro do carro, que foi necessário parar porque viu que não ia dar tempo e chega no estacionamento do hospital já com o bebezinho. Olha, interessante, já fica um alerta aí. Tem, né, na medida do possível, claro, se programar o melhor, fazer o melhor plano possível. E agora, então, volto a falar com a Andréia. Andréia, passado o susto, qual foi a sua sensação como avó, né, quando você viu aquela criança nos seus braços depois que o Matheus nasceu? O que você pensou naquela hora? O que eu pensei naquela hora e o que eu vou pensar todos os dias do resto da minha vida é o quanto abençoada sou. Porque ver a vida nascendo é uma coisa assim, claro, tive 3 filhas já, a gente sabe, já tinha visto outros partos, mas estar ali, presenciar o exato momento, né, ele saindo, eu fiquei com toda aquela camada de gordurinha, de sebinho que eles nascem para proteger a pele, fiquei sentindo aquele cheiro dias, e para mim foi mais ainda significativo, porque ele nasceu dia 24 de junho, dia 25 é o meu aniversário, e ainda a gente brincava, o Matheus vai nascer no dia do meu aniversário. Falei, poxa, vai ser meu presente. E eu fui muito mais abençoado, o presente foi muito maior, porque dentro daquele carro ali existia amor, existia vida, existia alguém pulsando, sabe? Foi muito mágico mesmo. Olha, literalmente um presente entregue em mãos, né, Andréia? É verdade. E, Jovelito, um detalhe também que chama atenção nessa história é a solidariedade do brasileiro. A começar por você, que não conhecia as passageiras e se envolveu na história, fez todo o possível para que tudo desse certo. E além de você, parece que os funcionários do posto de combustível, que vocês já citaram, também se mobilizaram e todo mundo quis ajudar. Conta pra gente essa questão da solidariedade, Jovelito. Então, eu mesmo, sim, procuro sempre ajudar as pessoas, né, ajudar o próximo, né, da melhor maneira possível, da melhor forma. E eu sei que, assim, não generalizando, mas o pessoal muito de aplicativo são muito chatos, às vezes, né, reclamam do passageiro com isso e aquilo. E eu acredito que se fosse algum outro, não estou generalizando, mas um motorista acho que teria ficado chateado, ou até não teria pegado a corrida, ter chegado lá, quando tivesse visto, tinha cancelado, não tinha nem abordado, aceitado, levar os passageiros, mas eu não tenho muita importância com isso. O importante é ajudar o próximo e queria ajudar da melhor maneira possível, né? Tanto a dona Andréia como a Aline, né? E hoje a gente não se conhecia, mas agora a gente já somos bastante, assim, conversamos bastante, vamos ser amigos já, né? O Matheus, já falei até com a dona Aline hoje, a dona Andréia também foi super atenciosa, né? E o pessoal do posto também ajudou lá, o borracheiro também ajudaram. Acho que assim, fazer o bem ao próximo sempre é bom, né? Sempre traz energias boas pra gente. Com certeza, está de parabéns aí pelo exemplo. E agora, doutora Larissa, a gente falou sobre se preparar para uma situação dessa, claro. Eu queria que você desse 2 tipos de conselho. Primeiro, para as mães, para evitar, claro, esse tipo de situação. Não é o desejo de ninguém que um parto ocorra no meio do caminho, todo mundo quer uma maternidade, um hospital, um lugar seguro. Primeiro, os cuidados que a mãe deve ter. E segundo, vai que todo esse planejamento não dê certo e a pessoa, a mulher, esteja em trabalho de parto. O que fazer? Como se comportar como a Andréia se comportou? Então, eu queria que você desse 2 tipos de orientação, né, no seu papel de especialista aí na área da saúde, para as mulheres que nos assistem, em relação ao planejamento ou em relação a um caso inusitado de um parto, caso ele esteja acontecendo. Por favor. Nós temos que lembrar, sempre importante, a importância do pré-natal, de orientar essas mulheres, essas gestantes, dos sinais de alerta, que principalmente para essas mulheres que já têm outros partos normais anteriores, porque parte da fisiologia, a gente sabe que mulheres que já tiveram essa bacia, já treinada, passou por trabalho de parto, que os partos subsequentes
podem ocorrer de uma forma mais rápida. Então, é muito importante orientar essas pacientes que já tiveram outros partos normais antes, que os partos dela possam ocorrer mais rápido. Então, sempre ficar em alerta quando começar com as contrações. Após 35 semanas de gestação, as mulheres começam a ter umas contrações de treinamento, que nós falamos. Mas depois de 37 semanas, qualquer hora é a hora e esse bebezinho pode querer nascer. Quando ela reparar que essas contrações estão estimadas e que elas estão por mais tempo, é muito importante já preparar as coisas e procurar uma maternidade. Um outro sinal de alerta é sempre que a bolsa se rompe, procurar a maternidade instantaneamente. E a mobilidade do bebê. Viu que o bebê está mais quietinho, não está mexendo tanto, são sinais de alerta que devemos procurar uma maternidade o mais rápido possível. Já que, às vezes, isso pode não funcionar e nós temos aí alguns outros adventos, né? Como foi o caso dessa família, é muito importante pare, veja que não vai dar tempo, pode se acionar nos momentos, às vezes o SAMU tem esse trabalho de orientação via telefone. Então, se alguém que estiver junto conseguir ligar, por telefone eles também conseguem ir dando algum tipo de orientação. Mas o parto é uma coisa, são minutos que parecem que duram muito, mas é muito rápido. O que é importante é, assim que o bebê nascer, proteger esse bebê com alguma coisa limpa e manter esse bebê bem aquecido. Fazer uma trouxinha e deixar ele bem quentinho. De preferência com algum pano, alguma coisa limpa, igual como essa rede de apoio fez, e não cortar o cordão umbilical. E se dirigir, ligar para o SAMU, se dirigir para a maternidade mais próxima, mesmo que aquela não seja a sua maternidade de referência. Sempre ir para uma maternidade mais próxima. Olha, importantíssimas essas dicas e eu quero agradecer a participação dos nossos 3 convidados por essa bela história, graças a Deus, com um final feliz. Primeiro, Andréia Cristina, muito obrigado, parabéns aí pelo seu exemplo e eu tenho certeza que você vai ter uma ligação especial com essa criança para o resto da vida. Muito obrigado, viu? Amém. Obrigada, eu que agradeço. Agradecer também o seu Jovelito, que está trabalhando, inclusive, dando entrevista dentro do carro, trabalhador brasileiro que mostrou toda a solidariedade nesse momento. Parabéns pela sua postura e muito obrigado pela participação, Jovelito. Imagina, obrigado a vocês. E para finalizar, doutora Larissa Pires, doutora, dicas valiosíssimas, doutora. Enquanto a senhora falava, eu me imaginava no lugar e com certeza as pessoas que nos assistiram agora estarão mais preparadas caso ocorra, ou mesmo caso não ocorra, simplesmente para planejar com essas dicas que você deu. Muito obrigado por essa participação tão educativa, tão didática. Sim, é sempre muito importante a gente levar a informação para que as pessoas se preparem para as intercorrências que podem acontecer. Igual foi fundamental nesse caso, eu gostaria de parabenizar a avó, né? Essa rede de apoio que é tão importante e a mulher, mais uma vez, sendo protagonista da história e agindo, né, com o seu instinto materno. E ao Jovelito também, que foi uma rede de apoio ali fundamental para que desse os primeiros cuidados a esse recém-nascido, a esse momento tão único que é esse evento do nascimento. Muito obrigado e um grande abraço para vocês 3. Bom, vamos mudar de assunto agora e fazer o nosso giro de repórteres pelo país. Olha só, vamos começar pelo Rio de Janeiro. Um motorista de aplicativo, outro motorista, né? Só que esse deu um mau exemplo. Isso porque ele foi preso, olha só, por cobrar para devolver um celular que uma passageira havia esquecido no carro dele. E ele foi acusado, né, de extorsão. Veja os detalhes agora com o Joenison Santos. O caso ocorreu nesta última sexta-feira, dia 4, em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Segundo a polícia, o motorista de aplicativo exigiu dinheiro para devolver um celular a uma passageira que havia perdido o aparelho no carro durante uma corrida entre os bairros Santa Rosa e Icaraí. A vítima chegou a pensar em depositar o valor combinado com o motorista, mas desistiu ao ser aconselhada a registrar um boletim de ocorrência. Após a denúncia, agentes conseguiram identificar o motorista de aplicativo e descobriram que o número de telefone utilizado para a tentativa de extorsão estava vinculado à
familiares do suspeito. A prisão foi efetuada no local combinado para a entrega do dinheiro. O motorista vai responder pelo crime de extorsão, cuja pena pode chegar a 10 anos de prisão. O carro utilizado por ele foi apreendido e o celular da vítima recuperado. E olha só, um suspeito de participar da onda de ataques a ônibus em São Paulo foi preso ontem. O homem teria arremessado a pedra que quebrou a janela e deixou uma mulher ferida. Vamos ver agora os detalhes com a Amanda Silva. Um dos suspeitos de praticar uma série de ataques a ônibus na capital paulista foi preso ontem à noite. O homem, identificado como Everton de Paiva Balbino, foi detido após arremessar uma pedra em um ônibus na zona sul de São Paulo. A pedra atingiu em cheio o rosto de uma mulher que estava sentada no banco na hora do ataque, que foi considerado um dos mais graves que já aconteceu. O ataque aconteceu no dia 27 de junho. A passageira atingida teve diversos ossos do rosto fraturados, mas ela só é mais uma das centenas de vítimas afetadas pelos ataques, que já chegam a quase 600 casos na Grande São Paulo e Baixada Santista. Essas ofensivas contra os ônibus têm causado medo entre os passageiros e motoristas e, de acordo com a gestão municipal, os mais prejudicados com toda essa situação são os trabalhadores, pois as linhas de ônibus atingidas saem de circulação e não tem outras para substituir. A forma de agir dos vândalos é sempre parecida. A pessoa desce de um carro, para na calçada e arremessa a pedra, quebrando vidros e atingindo passageiros, levando o pânico e sem motivo aparente. A Polícia Civil está trabalhando com 3 linhas principais de investigação. Pode ser uma ação coordenada pelo PCC, mas sem motivação clara. Uma possível sabotagem de empresas que perderam contratos com a prefeitura ou até ataques influenciados por pessoas na internet, o que está em alta no momento. Até o momento, a investigação não descarta qualquer possibilidade. O Sindicato dos Motoristas de São Paulo pediram uma reunião urgente com a Secretaria de Segurança Pública para tratar e cobrar medidas de segurança. E na tentativa de conter os crimes, a Polícia Militar afirmou que houve um reforço de policiamento na capital, com cerca de 8.000 agentes de participação nas operações. Bom, agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é o Caio Veríssimo. Por favor, Caio, entre em nosso estúdio. Caio, seja muito bem-vindo. Boa semana para você, Caio. E, Caio, vamos começar falando do Botafogo, né? Porque o time, o Glorioso, está de técnico novo e, aliás, é um técnico que chega já com um belo currículo, né? Conta pra gente. É isso aí, Cleber. Mais uma vez, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos assistem. Bom, o nome da vez no fogão é de David Ancelotti, né? O filho do Carlo Ancelotti, que é o técnico da seleção. O italiano de 35 anos tem sido aí o auxiliar do seu pai há muito tempo e agora ele tem a chance de comandar um time pela primeira vez. O Botafogo estava sem treinador desde a eliminação para o Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes. Apesar do bom momento, John Textor não estava satisfeito com a forma do time atuar e preferiu demitir o português Renato Paiva. Agora o alvinegro fechou o contrato com David Ancelotti. O italiano de 35 anos é filho do treinador da seleção brasileira Carlo Ancelotti e foi auxiliar do pai nos últimos anos em clubes como Bayern de Munique, Napoli, Everton, Real Madrid e também na seleção. E agora aceitou a proposta do Botafogo para assumir o seu primeiro trabalho como treinador principal. David é esperado no Rio de Janeiro para iniciar os trabalhos com o clube já nesta semana. O italiano estava de férias com a família na Europa e vai se apresentar ao clube, mas dificilmente ficará no banco contra o Vasco no próximo sábado pelo Brasileirão. Com isso, o auxiliar técnico Cláudio Caçapa deve comandar a equipe. David será o 7º técnico da era SAF do Botafogo, que teve início no fim de 2021. A média é de um treinador a cada 6 meses. O português Luiz Castro foi o único a superar um ano no cargo até o momento. É isso aí, Caio. Mas vamos falar, né, Caio, do assunto do momento, que é a Copa do Mundo de Clubes, né? Porque as semifinais já começam amanhã. E nos 2 jogos pode pintar a famosa lei do ex, né, Caio? É isso, Cleber. Bom, os 4 times participantes da semifinal tem aquele jogador que já jogou no rival e pode sim castigar o seu ex. Vamos conferir quem são. As semifinais da Copa do Mundo de Clubes promete ser emocionante. E em todos os jogos teremos a famosa lei do ex, que é quando um jogador enfrenta o seu ex-clube. Nesta terça-feira, o Fluminense enfrenta o Chelsea. E em campo teremos 2 jogadores enfrentando o seu ex-clube. O atacante João Pedro, que surgiu na base do Flusão e foi vendido ainda aos 17 anos de idade ao Wolverhampton da Inglaterra. E já com a Copa do Mundo de Clubes em andamento, foi comprado pelo Chelsea. E após 5 anos terá a primeira chance de enfrentar o seu ex-clube.
A expectativa é que João Pedro comece entre os titulares, já que Dilap está suspenso por 2 cartões amarelos. Do outro lado, também tem lei do ex. O zagueiro Thiago Silva defendeu a camisa dos Blues em 2023, quando conquistou a 2ª Champions League da história do clube. No ano seguinte, ele se despediu do Chelsea para retornar ao Rio de Janeiro e retornar ao seu clube de formação, o Fluminense. E esse também será o primeiro confronto do brasileiro contra os ingleses. Na quarta-feira, o atual campeão da Champions League enfrenta o poderoso Real Madrid. E nessa partida também tem uma lei do ex para cada lado. O atacante Kylian Mbappé, do Real Madrid, e o lateral Hakimi, do PSG. Mbappé sempre foi um sonho de consumo do Real Madrid, e o atacante também sempre expressou seu desejo de vestir a camisa merengue. Depois de muitos anos de polêmica, Mbappé finalmente realizou seu sonho. E agora o atleta e o seu ex-clube vivem momentos de tensão. O jogador vai recorrer a 3 tribunais para cobrar pagamentos atrasados que envolvem mais de 55 milhões de euros e pedir que a UEFA impeça o PSG de jogar a Liga dos Campeões na próxima temporada. Além disso, Mbappé processou o PSG no Ministério Público de Paris, alegando assédio moral e tentativa de extorsão, afirmando ter sido forçado a renovar o contrato quando foi afastado pelo clube em 2023. Do outro lado do campo, a situação é menos tensa. Apesar de ser marroquino, Hakimi nasceu em Madrid e se formou nas categorias de base do Real Madrid. E estreou no profissional aos 18 anos. E fez parte de elencos históricos com Cristiano Ronaldo, Isco, Gareth Bale, Benzema e Sérgio Ramos. Da Espanha, Hakimi foi para a Itália para jogar na Inter de Milão em 2020. E de lá para cá teve 4 chances de vencer o seu ex-clube. 2 vezes pelo clube italiano e 2 pelo PSG. Porém, o retrospecto não é muito bom para o marroquino. Foram 3 derrotas e 1 vitória. Isso aí, Kleber. Fico por aqui. Um abraço a você e a todos que nos assistem. Muito obrigado pelas informações. Ótima semana e até mais. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e você que não nos acompanha pela Hits TV. Fique agora com a sua programação local. Ótima tarde e até mais.